Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Maravilha, quantos estão preparados para receber aí uma palavra diretamente do trono de Deus para a sua vida? Amém? Preparado para isso? Eu vou dizer que eu estou cheio de expectativa para entregar para você aquilo que Deus me falou no decorrer dessa semana. Você está preparado para isso mesmo? Vamos começar da seguinte forma. Conversando com algumas pessoas a respeito do final do ano, não foi uma. Alguns irmãos falaram para mim o seguinte: pastor, que bom que vai acabar o ano da maturidade, ainda bem que esse ano da maturidade está acabando, porque foi tanta pressão, tanta luta. Quem aqui passou muitas lutas e pressões? Diga ai, ai. Então, falaram para mim assim: pastor, ainda bem que está acabando, né? Porque vai acabar esse ano, então aí vai ser uma outra palavra de Deus para nós. Eu falei, depende. Por que depende? Porque o que nós enfrentamos de luta, o que você enfrentou de luta, você pode ter aprendido com essa luta e aí adquiriu a maturidade e vai para um outro nível. Ou se você não aprendeu com essa luta, você vai ter que repetir de ano de novo. Alguém pode dizer ai, ai, ai. Preste atenção em algo que eu uso para a minha vida e vou passar para você. Toda dificuldade que nós enfrentamos, toda luta que nós enfrentamos, ou ela vai me melhorar, ou ela vai me piorar. Então, as dificuldades e lutas que enfrentamos em 2025, ou elas nos amadureceram de verdade e nos fez ser pessoas melhores. Olha para quem está do seu lado e vê se ela está melhor do que ela estava no início do ano. Diga glória a Deus, Senhor. Pela fé, diga pela fé. Tem algumas esposas que estão falando pela fé, Senhor, pela fé. E o marido está falando pela fé 2 vezes, Senhor, pela fé. Mas a luta, ela ou fez você ser uma pessoa melhor ou fez você ser uma pessoa pior. E isso depende exclusivamente de você. Então Deus me deu uma palavra para preparar já a transição para um novo tema, uma nova palavra de Deus para nós, aleluia. Essa transição, para ser verdadeira, eu preciso aprender isso aqui, ó. A maturidade que nasce nos dias difíceis, no dia mau. Eu preciso que você faça uma avaliação agora, nesse final de ano, se você no tempo difícil, se você no dia mau, se você está amadurecendo. Quantos querem ouvir essa palavra? Então eu quero que você participe. Você lembra que é preciso eu dar para você e você dar para mim aqui? Então você participar é você fazer o quê? Aleluia! Ih, não participaram. Você participar é quando eu dou algo para você, você abre a boca e diga glória a Deus. Está melhorando. Até o final da mensagem vai ficar melhor ainda. Amém. Mas poderia ser 2 aqui, podia ser 20. Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios 6, a partir do verso 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, quando ele fala assim, no demais, diante de tudo que tem acontecido, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que você tem enfrentado, isso significa esse no demais. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No dia mau, você se fortaleceu em Deus? Você renovou a sua busca com Deus e teve mais poder?
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você se revestiu da armadura de Deus no dia mau? Você lutou firme? Você termina esse ano com qual avaliação quanto a isso? Se revestiu? Jejuou? Se consagrou? Buscou mais? Se manteve firme diante dos desafios que bateram na sua porta? Como é que você se avalia ao final desse ano? Para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. No meio de todos os desafios, você brigou com pessoas ou você brigou contra o diabo? Como é que foi a sua luta? Você terminou o ano entrando na pilha, se estressando e entrando em contenda e confusão com pessoas, ou você lutou contra quem realmente tinha que lutar? Como você avalia o término desse ano seu? Alguém pode dizer um aleluia aqui? Eu estou só na leitura da palavra, do texto bíblico só. Posso continuar? Para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, então a avaliação que eu estou fazendo na minha vida é: diante de todas as lutas enfrentadas no ano, se eu amadureci e me tornei uma pessoa melhor, eu fiz tudo isso que eu falei para você, e termino o ano dizendo para você: glória a Deus, eu estou firme. Glória a Deus. Quantos estão firmes? Diga: glória a Deus, eu estou firme. Diga: glória a Deus, eu estou firme. Então dê um aplauso de honra ao Senhor, porque você está firme. Firme. Aleluia. Nós adquirimos maturidade quando nós enfrentamos lutas, batalhas e pressões que acontecem no dia mau. Nós adquirimos maturidade quando permanecemos firmes diante dos dias maus que a Bíblia diz nós iremos enfrentar. Então, se você termina o ano firme diante dos dias maus que você enfrentou em 2025, parabéns, você adquiriu maturidade. Quais foram as situações enfrentadas nesse dia mau que normalmente as pessoas enfrentam? Batalhas espirituais grandiosas. Batalhas que você sabe, elas são batalhas totalmente espirituais, não tem nada a ver com pessoas. Você sente um peso, você sente uma opressão, você não consegue entender porque a sua oração parece não fluir, parece que não tem palavras direito para orar. Você não consegue se alimentar direito da Bíblia, por mais que você está lendo ela. É algo inexplicável que vem no coração, como uma tristeza profunda que você não entende de onde está vindo. Quem aqui enfrentou momentos assim em 2025, diga: ai, batalhas espirituais. Outras batalhas que enfrentamos no dia mau é o desânimo tentando nos atingir em cheio. Momentos em que vem uma
uma pressão no nosso emocional tão grande, em função das batalhas e lutas que temos enfrentado, que o desânimo ele bate, você não tem forças para reagir, você não sente forças o suficiente para lutar contra as dificuldades que tem enfrentado, e você não sabe explicar. Por que esse desânimo está batendo em mim? Isso é o que nós enfrentamos no dia mau. Talvez você está enfrentando isso hoje aqui. E o que Deus quer de mim e de você, para nos fazer mais maduros, é ficar firme. É ficar firme. Outras situações que nós enfrentamos foram situações de lutas com pessoas que acabaram, de alguma forma, entristecendo nosso coração. Nós ficamos mais sensíveis no momento do dia mau, porque qualquer situação que vem com relação a pessoas parece que entristece o nosso coração. A gente fica... Coisas que você conseguiria superar bem em um momento tranquilo, no dia mau você não consegue superar tão bem. No dia mau parece que isso atinge seu coração. E a Bíblia mesmo já nos orienta que nós precisamos, sobre tudo que temos que guardar, devemos guardar o quê? O coração. Mas no dia mau o coração fica sensível, ele fica fragilizado. É por isso que adquirir maturidade é mesmo com o coração sensível, fragilizado. Eu não vou permitir nenhuma raiz de amargura entrar no meu coração e me lançar fora dos planos que Deus tem para a minha vida. Eu não vou permitir nenhuma raiz de amargura brotar no meu coração e acabar contaminando minha família e as pessoas que estão à minha volta. Eu mesmo com o coração fragilizado, eu vou me revestir da armadura de Deus e ficar firme, me revestir da presença de Deus e ficar firme. E quando eu faço isso, então eu estou adquirindo maturidade no dia mau. Quantas situações que você enfrentou, pessoas da sua casa, da sua família, do seu trabalho, pessoas da igreja que você nunca imaginava que ia fazer o que fizeram. Então tudo isso, Deus queria te amadurecer. Outra situação que nós enfrentamos, conflitos familiares. No dia mau, as coisas, elas ficam tão complicadas, elas ficam tão conturbadas, que os conflitos familiares, eles parecem intensificar. É muita coisa dentro de casa, toda hora briga, toda hora discute, coisas pequenas que não era para ter discussão, acaba gerando discussão, briga, contenda, e aí esfriamento entre um e o outro, coisa dentro de casa, na família. E aí, meu irmão, se com esses conflitos na família que vêm do dia mau, eu arrumei as trouxas, saí de casa, eu tomei uma decisão de não querer mais, sumir, então eu não amadureci. Agora, se diante de batalhas dentro da família, lutas, conflitos em casa, eu permaneci firme, me revesti da armadura de Deus e permaneci firme, então eu amadureci no meio desse dia mau e passei o sinal para o céu: Senhor, pode me levar para outro nível, porque eu amadureci e estou preparado para as coisas maiores que o Senhor tem como promessa para mim. Aleluia! É isso, irmão. Então é a maturidade que nós precisamos adquirir no dia mau. Porque se eu não adquirir a maturidade no dia mau, eu não passo o sinal para Deus que eu estou preparado para o outro nível. E podem ter certeza do que eu estou falando. Deus tem para nós um novo nível no próximo ano. Um novo nível. E eu preciso de maturidade para esse novo nível.
Sabe outra coisa que nós enfrentamos nesse processo do dia mal? Uma confusão na mente inexplicável. Uma hora você está pensando uma coisa, outra hora outra, você não consegue entender nem o que você está pensando direito, uma confusão, uma nuvem no pensamento. O que é isso? Então, quando eu estou com uma confusão mental, sabe o que eu aprendi? Você não sabe o que vai fazer, se faz isso, se faz aquilo. Então eu aprendi, simplesmente fica quietinho, firme no lugar e na posição que Deus, Ele mandou você ficar. Fica firme. No meio de uma confusão mental, se você saiu fazendo um monte de besteira, se você saiu tomando um monte de atitude louca, talvez você não tenha adquirido a maturidade que era necessária. Porque no momento de mal, e a minha mente está confusa, o que eu devo fazer? Pastor, eu estou com a mente confusa. Talvez aqui hoje, nessa manhã, tem alguém que está com a mente confusa, tem um monte de coisa acontecendo, você não sabe o que você vai fazer. Pastor, é exatamente isso. Então, a minha mente está confusa, o que eu faço? Fala para o seu vizinho assim: nada. Fica firme na posição que você está. O que eu faço? Nada. Alguém pode dizer aleluia? Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então nós precisamos fazer o seguinte: agora nesses últimos dias, pastor, eu ainda não adquiri a maturidade, porque tem coisas que eu acabei não agindo da maneira como eu deveria de ter agido. Ainda dá tempo? Dá tempo ainda. Os próximos dias é o dia da recuperação. Alguém pode dizer aleluia? Porque eu posso decidir que eu vou terminar esse ano bem. Eu posso decidir que eu vou terminar esse ano muito melhor do que como eu comecei, muito melhor do que como foi no meio, muito melhor do que como foi no mês passado. Eu vou decidir que eu vou começar esse negócio bem. Aleluia. Então aí o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso de ter plena confiança que aquele que um dia começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel e Ele vai continuar. Eu preciso ter certeza que nenhuma luta, nenhuma pressão, nenhuma adversidade vai frustrar os planos de Deus na minha vida. Eu estou convicto. Eu posso estar enfrentando batalhas, mas eu creio, foi Deus que me chamou. Eu posso estar enfrentando lutas, mas eu creio, foi Deus que me colocou de pé. Eu posso estar enfrentando muita confusão na mente, mas eu não desisto daquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia! Eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Porque no momento dessa névoa de confusão mental, o que o diabo quer fazer é você desacreditar da promessa de Deus, desacreditar do chamado de Deus, dos planos de Deus sobre a sua vida. Então já passa um sinal no mundo espiritual: aconteça o que acontecer, enfrente o que enfrentar, eu creio, aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel, e Ele vai cumprir, até aquele grande dia eu vou ver Ele cumprir suas promessas na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo faz? Isso aqui, esse cântico de vitória do apóstolo Paulo em Romanos 8, é algo que nós precisamos fazer constantemente, principalmente quando enfrentamos o dia mal. Romanos 8, a partir do verso de número 31, o apóstolo Paulo ele diz: que diremos pois a essas coisas? Que coisas, pastor? Essas lutas que a gente tem enfrentado, essas tribulações lá dentro da sua casa, essas lutas e pressões na vida financeira, essa confusão. Que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como que Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem é que intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará?
foi Cristo quem morreu, que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à destra de Deus e também está intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, nós somos reputados como ovelha para o matadouro. Isso aqui é que muda tudo. Não, volta aqui. Isso aqui é que muda tudo. Pastor, no meio de todas essas lutas, eu ainda estou sendo levado como ovelha para o matadouro? É isso tudo que eu tenho enfrentado de pressão no dia mal, perseguição, luta financeira, adversidade na família, gente se levantando contra mim, isso. Mas, fala para o seu vizinho assim, mas, você sabe que esse mais muda tudo, né? Muda tudo. Quando alguém fala para você assim, fulano, eu queria dizer para você, cara, rapaz, eu queria dizer para você, cara, tu és uma bênção, viu? Adoro você tocando aqui, cara, você é maravilhoso. Mas, o mais joga tudo o que aconteceu, o que eu falei de bom, por terra, sim ou não? Quando alguém falava assim, olha irmão, você é uma bênção, irmão, você é tão querido, você é tão precioso, mas, aí você já deletou tudo de bom que ele falou assim, lá, que vem agora aí? É assim ou não é assim? Então, o apóstolo Paulo está falando, luta, pressão, adversidade, fome, perseguição, e tudo isso que nós enfrentamos no dia mal, mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mas, nós somos vencedores por aquele que nos amou, mas, nós somos mais do que vencedores, só os mais do que vencedores dê um brado de vitória aqui nessa manhã, aleluia. Oh meu Deus do céu, é isso irmão, nós precisamos de ter essa convicção. Eu posso enfrentar luta, pressão, dificuldade, mas eu sou mais do que vencedor, aleluia. Sabe qual é a outra coisa que nós precisamos fazer e terminar o ano? Com esse tipo de pensamento, aqui no versículo de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecer no Senhor e na força do seu poder significa você precisa se manter animado, você precisa renovar seu ânimo. Então mesmo que você tenha enfrentado lutas, perseguições, pressões financeiras, adversidades, eu quero que você comece 2026 animado, com a cabeça para cima, assim como Josué começou. Deus falou para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto, já passou, esquece o que passou e agora levanta a cabeça, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo Josué, levanta a cabeça, seja forte e corajoso. Como é que nós vamos começar 2026? Com a cabeça levantada de alguém que amadureceu nas lutas enfrentadas na vida, com alguém com coragem, preparado para viver todas as promessas que Deus tem para nós no futuro. Então você pode dizer para o vizinho que está do seu lado, levanta essa cabeça. Aleluia. Pastor, esse final de ano está tão, uma irmã falou comigo assim, pastor, esse final de ano a pressão está tão violenta. Irmã, então eu tenho uma palavra de Deus para você, levanta a sua cabeça, porque quem amadureceu tem certeza de que é mais do que vencedor, e de que o melhor de Deus está por vir. Levanta a cabeça, unção, levanta a cabeça. Mantenha-se animado. Para eu terminar o ano bem, como alguém que amadureceu, eu preciso decidir as pessoas que vão caminhar ao meu lado em 2026. Porque, irmão, escute, se você amadureceu, você sabe quem é e quem não é. Se você não amadureceu, você
ainda está confuso quanto a isso, vai ter que repetir de ano. Amadurecer é eu saber quem é e quem não é para estar comigo. Quem é e quem não é para andar junto comigo. Porque quem vai andar junto com você vai determinar quais os resultados que você vai ter. Isso é muito importante. Eu preciso tomar uma decisão. Vou pegar aqui exemplos da Bíblia para você. Neemias, quando ele pega ali o desafio de restaurar a sua terra natal, Jerusalém que estava destruída, ele precisa colocar as pessoas certas do lado dele para iniciar aquele processo de restauração. Você não vai conseguir ter sucesso no processo de restauração do seu casamento, que foi abalado agora nesse ano, com coisas que aconteceram esse ano. Você não vai conseguir ter sucesso no seu processo de restauração ministerial, com as bombas que você enfrentou esse ano, se você não andar com as pessoas certas. As pessoas certas te ajudam no processo de restauração. As pessoas erradas, elas atrapalham a sua vida no seu processo de restauração. Amadurecer é eu saber quem fica e quem não fica. Quem eu dou acesso e quem eu não dou acesso. Gideão, em Juízes 6, ele precisa de ir para um grande desafio que Deus havia apresentado para ele: lutar contra os midianitas. E tinham milhares de israelitas no exército de Gideão. Deus vai mostrando para Gideão, passo a passo, quem seriam as pessoas que iriam permanecer com ele. E no final da história, depois de milhares, ele vai enfrentar os midianitas com apenas 300 homens. Por que que Deus ensina isso para Gideão? Porque não é a quantidade, é a qualidade. Então quem é que está do seu lado? 2025 foi um ano onde Deus fez muitos testes virem até você, como Ele fez com Gideão. E você agora, no final do ano, precisa determinar: quem vai ter acesso à minha vida no próximo ano? Quem vai ter acesso? Gideão deu acesso a 300 homens apenas. Então talvez você vai ter que diminuir o acesso. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Isso é maturidade. Isso é maturidade. Eu aprendo que nós precisamos, para ter a maturidade, entender o que o apóstolo Paulo disse aqui em Efésios, de não brigar contra carne. Por quê? Eu termino esse ano, meu irmão, passando o sinal para o céu de como vai ser o meu ano 2026. Se eu não amadureci nesse quesito de brigar contra a carne, eu não vou para o outro nível. O que significa esse brigar contra a carne? 3 coisas. Primeiro, pare de ficar quebrando o pau dentro de casa. Porque você está pensando que a sua esposa é sua inimiga. Não é. Ô minha irmã, você está achando que o seu marido é seu inimigo. Não é. O nosso inimigo é o diabo. Pastor, mas de vez em quando lá em casa ela me estressa, pastor. Pastor, mas de vez em quando ele me estressa. Eu tô assim numa dúvida danada para saber quem é que estressa mais. Se é as mulheres que estressam mais os maridos ou os maridos que estressam mais as mulheres. O que vocês acham que é? Eu estou desconfiado que é as mulheres. De jeito nenhum. Claro que eu não vou perder esse daqui agora, né? Não, é brincadeira. São os homens que estressam mais as mulheres. Mas posso falar? Ô irmão, no fundo, o diabo usa situações para querer desestabilizar a nossa família. Então, pastor, quando tem um estresse lá em casa, o que eu faço? Fala para o seu vizinho: nada. Fecha a boca e não faça nada.
Alguém pode dizer aleluia? Porque o diabo fica na sua cabeça, ele fica aqui no seu ouvido e aqui também no seu traseiro, com um garfinho fazendo assim, ó, fala, fala. Você vai deixar? Você vai dormir sem falar? Fala. Aí quando você abre a boca e fala, o negócio piora ou melhora? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Então começa a repreender toda maldição hereditária que tem vindo sobre a sua casa, que aconteceu lá na casa dos seus pais, que aconteceu na casa dos pais do seu esposo, da sua esposa. Começa a quebrar essa maldição hereditária para que ela não venha sobre a sua vida, nem sobre a vida dos seus filhos, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais, nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão, de briga e de contenda no meio das famílias, no meio dos casamentos. Em nome de Jesus, caia por terra agora todo o mal. Sabe por quê, meu irmão? Esse é um sinal de que eu amadureci. Você imagina você com coisas maiores para decidir, envolvendo o seu trabalho, coisas maiores para decidir quando seus filhos começarem a crescer, quando você tiver netos, você tem e você ainda não amadureceu, ainda está naquela situação de, igual era namorado, sabe, briguinha de namorado. Não dá. Para eu entrar no outro nível e viver as coisas maiores, eu preciso decidir. A minha luta não é contra a carne e sangue. Mas não é só na questão da família, também é na questão do trabalho. Então tem alguém que tira a sua paz no seu trabalho, né? Te persegue, e você está entrando na pilha. Você, ao invés de entrar no mundo espiritual, batalhar no mundo espiritual, você está entrando na pilha, e aquilo que a pessoa está fazendo de errado contra você, você está repetindo a mesma coisa, pagando a mesma moeda. Isso não é uma atitude de alguém que amadureceu. Alguém que amadureceu eu não vou fazer nada com a minha força, eu vou somente colocar isso diante de Deus. A minha luta não é contra a carne nem sangue, mas não é só no trabalho, é também na igreja. Então você tem uma situação na igreja que você fala, que eu vou pegar, eu vou fazer. Se você fizer dessa forma, é um sinal de que você não amadureceu. Porque amadurecer é eu entender, a minha luta não é contra meu irmão, a minha luta é contra o diabo. Alguém pode dizer aleluia? Fala para o vizinho que está do seu lado para ele entender. Fala, eu não sou seu inimigo, irmão. Eu não sou seu inimigo. Aleluia. Fábio, para de falar mal de mim, Fábio. Eu não sou seu inimigo. Ô Caio, não, o Fábio está de jeito nenhum, né, Fábio? Claro que não, você. Mas escuta, se nós queremos ser aprovados, nós vamos precisar de aprender a usar as armas espirituais. No meio do dia mau, o apóstolo Paulo, ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Use as armas espirituais, escudo da fé, oração, proclamação da palavra, capacete da salvação. Use armaduras espirituais. No meio do dia mau, volte-se mais para o Senhor. Que coisa maravilhosa que eu tive como experiência nesse jejum de 21 dias que nós fizemos aqui como igreja. Uma experiência muito gloriosa que eu tive, que eu não tinha em todos os anos de ministério. Isso para mim foi tão importante. O que Deus me ensinou? Momentos que você enfrenta o dia mau, se reveste da armadura de Deus. Bota a armadura. Está me entendendo, irmão? Bota a armadura. Se eu quero enfrentar o dia mau e ser aprovado com maturidade, eu preciso de colocar em prática o que foi um tema de uma das mensagens que nós ministramos aqui nesse ano. Qual o tema? Diga para quem está do seu lado, fique firme.
Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firme. Porque você pode dizer: pastor, eu me revesti, eu orei, eu não lutei contra a carne e nem sangue, eu lutei no espiritual, eu estou fazendo isso, e agora até o final desse ano, pastor, eu estou no meio de uma luta. Então é para você continuar fazendo o que está escrito aqui, porque depois de haver desfeito tudo o que você deveria de fazer, então fica firme, fica firme. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, 2026 está logo ali. E a maneira que eu vou terminar 2025 determina como vai ser o meu 2026. Qual é a maneira que eu convido vocês a terminar 2025 para nós podermos mostrar que tivemos de fato maturidade? A maneira que nós temos que terminar 2025 é ficar firme. Ficar firme. Ficar firme com um propósito que Deus confiou nas suas mãos, envolvendo sua família, seu casamento, seus filhos. Ficar firme nos projetos que Deus um dia plantou no seu coração, envolvendo o seu trabalho, sua vida profissional. Ficar firme naquilo que Deus te chamou para fazer na obra dele, no reino dele. Ficar firme naquilo que Deus confiou nas suas mãos como missão. Ficar firme. Por favor, fique de pé.